Hoje nós vamos tratar de um tema assim diferente do que habitualmente a gente tem tratado, mas você vai ver que assim tem tudo a ver com a psicologia aplicada à vida, porque tem a ver com autoconhecimento também. Então nós vamos falar sobre a mentalidade sobre o dinheiro e o quanto que isso daí afeta a nossa vida, de uma forma muito mais ampla do que a gente pode pensar. A questão do dinheiro é uma questão assim que pode trazer muitas facilidades ou muitas dificuldades na vida. O dinheiro ele pode ser motivos de brigas, de separações, de sofrimentos e também motivos de alegria, de se vivenciar experiências. O dinheiro é uma energia que pode ser útil dependendo do como que nós a utilizamos. Vamos pensar o seguinte: cada pensamento que nós temos, cada crença, vai ter uma consequência na nossa vida. Então não existe nenhum pensamento e nenhuma crença que nós mantemos em nós que não nos influencie ou saudavelmente ou negativamente. Então cada pensamento, cada crença que nós tenhamos vão ter a sua devida consequência. Existem crenças que as pessoas carregam, muito associadas à questão do dinheiro. Muito comum as pessoas dizerem assim: quem tem dinheiro é muito materialista, quem é rico não é espiritualizado, os ricos ficam cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Dinheiro é difícil de ganhar. Riqueza é sinônimo de cobiça e ganância. Olha, crenças limitantes. Os ricos exploram os pobres. Ser rico tem a ver com ter muita responsabilidade. Se eu ficar rico, eu vou ter que pagar muitos impostos. Se eu tiver dinheiro, as pessoas vão ficar me pedindo esse dinheiro. Tem uma outra crença também que diz o seguinte, que as pessoas dizem assim: quem é rico, a pessoa nunca vai saber se quem está se aproximando é por amizade verdadeira ou se é por interesse. Se eu ficar rico, isso vai chamar muito atenção e eu posso ser roubado, os meus filhos podem ser sequestrados. Tem uma outra crença também limitante ligada a isso, que é: quando alguém descobrir o meu valor, aí minha vida financeira vai mudar. Então, gente, são inúmeras as crenças sobre dinheiro. Inúmeros os pensamentos a respeito disso, de riqueza, de prosperidade, e que influenciam na vida. Então vamos pensar o seguinte, vocês já ouviram aquela frase que diz o seguinte: o fruto não cai muito longe da árvore. Então, o que isso tem a ver dentro dessa questão da mentalidade financeira? Então, geralmente, os filhos têm uma tendência grande, mesmo que inconscientemente falando, de repetirem o modelo que receberam dos pais, inclusive o modelo financeiro. Então, geralmente, a forma como os pais lidavam com o dinheiro tende a servir de modelo para como que os filhos lidam com essa questão. Porque existe uma certa fidelidade familiar, uma visão sistêmica a respeito da vida, que inclui também a questão financeira, tem a ver com isso. A fidelidade ao modelo familiar. E isso é uma coisa inconsciente. Existe uma certa programação inconsciente que afetam as pessoas e que estão associados com os modelos parentais. Existem também outras questões, por exemplo, existem pais que controlam os filhos pela questão financeira. Existem filhos que se penduram nos pais em relação à questão do dinheiro. E aí então existe um emaranhamento de questões ligadas ao financeiro, ao trabalho, à prosperidade. Então, dentro desse modelo familiar, existem pessoas que carregam uma certa raiva do modelo que receberam. Então, o que mobiliza as pessoas ligadas à questão do dinheiro
tem a ver com o sentimento de raiva. Como? Às vezes, a família era uma família mais pobre, as coisas eram mais escassas, e a pessoa então sentia raiva porque não podia ter determinadas coisas, por não poder viver determinadas experiências. E essas pessoas, às vezes, ao sentir raiva, se rebelavam contra esse modelo dos pais. E a raiva mobilizava as pessoas para uma atitude, para terem uma ação. E alguns conseguem prosperar financeiramente, outros estão neste caminho, mas a questão é que muitas vezes a pessoa não se sente feliz associado à questão do dinheiro. Por quê? Porque o sentimento ligado ao dinheiro está ligado a um sentimento de raiva, um sentimento de mágoa, de ressentimento. Aí o que acontece? A pessoa, ela batalha, ela luta, ela conquista, mas geralmente essa conquista financeira está associada a um sentimento de raiva, de estresse. E aí, o que geralmente essas pessoas fazem inconscientemente? Se o dinheiro está associado à raiva e estresse, ela precisa de fazer algo. Geralmente o que ela faz é se livrar do dinheiro para aliviar a raiva, o ressentimento. Como é que ela geralmente faz isso? Maus negócios, maus investimentos, às vezes arruma um sócio que não é lá muito correto e por aí vai. Então, dentro das escolhas que a pessoa faz, ela deixa escapulir, porque é necessário trabalhar aquilo que está na base, aquilo que está por detrás. Então percebe como que o nosso psiquismo, como que o nosso emocional influencia nas nossas escolhas financeiras, naquilo que a gente encontra, naquilo que a gente se depara. Existem outras pessoas que o que está por detrás na busca financeira tem a ver com o medo. Então, às vezes, a família de origem passou por privações, os pais não tiveram dinheiro para pagar aluguel, passaram por até escassez de alimento, muitas vezes, e tudo. E aí, o que a pessoa faz? Ela busca segurança no dinheiro. Então, a busca de segurança é porque ela se sente insegura na falta de. Então, o que está por detrás é o medo. Então, um medo que a pessoa busca compensar com o dinheiro. Mas será que ter dinheiro vai resolver isso? Muito provavelmente não. Porque existem pessoas que o que mobiliza elas para a busca de um crescimento de prosperidade é a segurança, porque carregam o medo. Por mais que elas tenham, isso nunca vai ser o suficiente para trazer a segurança. Existem pessoas que têm uma conta milionária, eu já atendi pessoas assim, e se sentiam extremamente inseguras, porque o que faltava trabalhar é o que estava na essencialidade, aquilo que estava assim, na raiz. Então, olha que questão importante. Mais ainda, né, ligado aos modelos familiares. A questão da independência financeira tem a ver com todo um movimento de se tornar adulto. Se tornar adulto significa autonomia. Então, o adulto, ele tem autonomia, ele tem liberdade de escolher, ele dá conta de se bancar, de se manter. Então, numa visão familiar, o que a gente pode entender? O adulto é aquele que introjetou a função materna e a função paterna e consegue expressar isso em relação a si mesmo na vida. Então, como é que funciona essa questão da função materna e paterna em si em relação ao dinheiro? Porque a função materna tem a ver com cuidado, com manutenção. Função paterna tem a ver com se lançar, conquistas. Então, em relação ao dinheiro, a função paterna ganha o dinheiro, se lança, trabalha, conquista. E a função materna cuida, administra, mantém. Porque existem pessoas que conseguem ganhar, mas não conseguem manter. E tem pessoas que não conseguem nem se lançar para conquistar. Então, precisam trabalhar em si
ainda essa questão da função materna e paterna. Vamos pensar assim, uma referência prática para a gente poder entender. Pensa numa árvore. Uma árvore que possa produzir frutos. E aí então, os frutos dessa árvore, o nosso tema hoje diz respeito à questão financeira, à questão do dinheiro, os frutos, eles têm a ver com como que a pessoa está dando conta de lidar com isso. Tem a ver com resultado, literalmente. Então, se fala, né, no Evangelho, pelo fruto se conhece a árvore. Vamos trazer para essa questão financeira, bem prática, bem concreta mesmo, tem a ver com isso. Então, os frutos desta árvore estão escassos ou abundantes? A pessoa tem dado conta de produzir em abundância ou a coisa está faltando? Então, geralmente, quando a gente pensa nisso, escassez ou abundância dessa árvore em relação a esses frutos, o problema ou a solução, eles se encontram no nível que está submerso, nas raízes desta árvore. Então, o como se encontra a saúde dessa raiz, nós vamos encontrar como consequência os frutos. Então, muitas vezes, não é exatamente aquilo que se deseja que faz com que a gente encontre, mas aquilo que está na nossa programação, aquilo que está no nosso inconsciente. Então, a raiz dessa árvore representa o nosso inconsciente, aquilo que está submerso. Os frutos são aquilo que a gente exterioriza, aquilo que a gente encontra na vida, é aquilo que a gente tem de resultado na nossa vida. Então, como é que está a sua vida nessa área? O que você tem conseguido, conquistado, mantido? Então, essa parte dos frutos são reflexo do seu inconsciente, da sua raiz. Então, no nosso inconsciente, nós vamos encontrar esses modelos parentais, nós vamos encontrar a educação que nós tivemos, nós vamos encontrar crenças, valores e mentalidade, o como que nós estamos lidando com as coisas. Então, quando as pessoas dizem que estão com um problema financeiro, isso daí não é um problema, isso é simplesmente um sintoma do como está essa raiz. São um sintoma. Então, se a pessoa está com falta de dinheiro, isso daí não é a causa, isso daí é um efeito. É um efeito de questões anteriores. Se nós não aprendermos a ter essa visão de trabalhar aquilo que está dentro de nós, identificar e trabalhar, esse aspecto da nossa vida pode estar afetado ao longo do tempo. Porque dinheiro é energia. Olha só, dinheiro é vida. Porque para a gente ganhar, para a gente conquistar o dinheiro, você gasta seu tempo de vida, você gasta sua energia vital na troca. Você doa vida em troca de dinheiro, você doa seu tempo em troca do dinheiro. E o dinheiro ele serve para você ter coisas ou experiências. Então o dinheiro ele é uma energia. Então tem gente que fala assim, mas dinheiro não é importante. Então vamos pensar o seguinte, será que você consegue viver, ter luz, ter internet, comer, se deslocar sem ter dinheiro? Você consegue estudar sem ter dinheiro? Então, o dinheiro, ele faz parte da nossa vida como uma energia para que a gente possa se movimentar e viver experiências na vida. Então, o dinheiro é importante. Geralmente, quando a pessoa fala que dinheiro não é importante, na maioria das vezes, essa pessoa deve estar passando por dificuldades financeiras. Porque pensa bem, se você convive com uma pessoa e você diz para essa pessoa que ela não é importante, o que acontece com essa pessoa? Normalmente, ela se afasta de você. Você está falando que ela não é importante, ela vai embora. Com dinheiro é a mesma coisa. Costuma acontecer assim. Então, ele tende a escassear se você lida com ele de qualquer maneira, se você não dá a devida importância. Então, é dar a importância na sua área.
Tem gente que fala assim, não, mas o amor é mais importante do que o dinheiro. Não, mas o amor ele é importante no campo afetivo. O dinheiro é importante no campo financeiro. Não são coisas opostas, não são trocas. Quando a pessoa lida dessa forma, tem a ver com uma mentalidade rígida, limitada, que precisa ser repensada. Então vamos pensar. Todo mundo sabe, e que bom que as pessoas na atualidade têm feito buscas, têm estado mais conscientes a respeito disso, que existem regras externas sobre o dinheiro. E essas regras externas têm a ver com conhecimento sobre investimento, como aplicar, estratégias, educação financeira. As pessoas nunca buscaram tanto esse conhecimento quanto hoje em dia. Então, esse é um dos temas mais buscados na atualidade. É verdade, as pessoas têm feito esse tipo de busca. Isso é saudável, isso é bom. Mas, da mesma forma como existem regras externas sobre a questão do dinheiro, também existem regras internas sobre o dinheiro. E essas regras internas têm a ver com a mentalidade que a pessoa traz sobre essa questão financeira. Então, isso aí tem a ver, a mentalidade tem a ver com o conquistar e o conservar, que é sobre isso aí que a gente está falando. Então, o dinheiro, ele tem dentro dessas regras internas a mentalidade, ou de uma outra forma, como também se fala hoje em dia, mindset. Mindset é mentalidade, traduzindo literalmente, é mentalidade. Então, a mentalidade tem a ver com a forma como eu lido com determinada coisa, como eu encaro as situações. A mentalidade tem a ver com a forma como a pessoa age ou reage diante dos fatos, das situações. Então, o que a pessoa pensa sobre dinheiro, o como ela reage ou age diante do dinheiro, tem a ver com os resultados em que ela vai ter, os frutos dessa árvore. Então, está ligado diretamente. E aí, então, dentro dessa visão da mentalidade, a Carol Dweck, né, que fala sobre mentalidade, ela traz 2 modelos de mentalidade que são bem didáticos e bem interessantes para a gente poder pensar sobre isso. Então, existe a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento, mindset fixo e mindset de crescimento. Mindset fixo, ele tem a ver assim com aquelas pessoas que têm uma rigidez mental. Elas acreditam que nasceram com determinado nível de inteligência, com certas capacidades, habilidades, e que isso daí se mantém fixos ao longo do tempo. Ou seja, ela nasceu com essa determinada capacidade, habilidade, e isso tende a se manter ao longo da vida. Como ela carrega essa crença de que as coisas são fixas, são assim, ela não faz esforços para mudar, para crescer. Então, ela acredita que as coisas são o que são e ela se mantém assim. Então, é a síndrome de Gabriela. A gente já falou sobre isso, você sabe sobre isso. Gabriela é o seguinte, tem uma música do Dorival Caymmi que se chama Modinha para Gabriela. O pessoal mais antiguinho até lembra que tinha uma novela chamada Gabriela. E a letra da música, de uma forma poética, fala sobre isso. Muito enriquecedor para a gente poder entender. Olha o que a letra dessa música fala para a gente entender o que é mentalidade fixa. É bem curtinha, desse tamanhinho a letra. Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela. Gabriela, meus camaradas. Olha só. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Vou ser sempre assim. Não! Gabriela, sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me iluminou, pouco me importou. E é assim que eu sou. Então, gente, olha só, olha, isso é mentalidade fixa. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Então, ou seja, a pessoa é pau que nasce torto, que morre torto. Acredita que aquela limitação será levada ao longo da vida. Tem a ver com essa mentalidade fixa.
E o grande problema de uma pessoa que traz a mentalidade fixa na vida, inclusive diante das questões financeiras, é o tipo de atitude que a pessoa tem em relação à vida. É uma visão limitada, que acredita que as coisas serão assim, e aí todas as dificuldades da vida, a pessoa ela tem uma tendência a se colocar como uma vítima das coisas, das situações, das pessoas. Então a pessoa culpa os outros pelas dificuldades que vive, culpa as circunstâncias, ela encontra justificativas para tudo que acontece na vida, ela tende a racionalizar os problemas e as dificuldades que a pessoa passa. É uma pessoa que vive se queixando de tudo. Então, ela foca no que dá errado, ela só enxerga no que dá errado. Mas qual que é o problema disso? Isso é uma lei da vida. Aquilo que você foca, cresce. Para onde você olha é para onde você se dirige. Você está naquilo que você fala. Você vive naquilo que você foca, naquilo que você observa. Então, a vida, ela oferece vários caminhos, mas o caminho que geralmente você segue é para onde você se concentra. Então, esse mindset fixo de uma mentalidade de vitimismo, de limitação, de justificativas, de queixas, é algo que tende a prender a pessoa numa forma limitada de viver, mesmo nas questões financeiras. Mas existe em contraponto que são possibilidades excludentes. Quem é de um jeito não é do outro jeito. É simples assim. Então, existe a mentalidade de crescimento. E a mentalidade de crescimento é uma mentalidade saudável para lidar com as coisas. Então, existe a crença, existe a visão de que é possível mudar, que é possível se desenvolver ao longo do tempo. É possível você se aperfeiçoar. Isso é saudável pensar desse jeito. Então, quem tem uma mentalidade de crescimento tem uma mentalidade de superação, de sucesso, de melhoria, de aprimoramento. Então, a pessoa, diferentemente do mindset fixo, ela, por saber que ela pode crescer e melhorar, ela então se esforça para melhorar. Ela consegue então focar nas possibilidades e não nas limitações. Então ela coloca energia nas suas atividades, é alguém que foca no crescimento ao longo do tempo, é alguém que vislumbra um resultado no tempo e ela sabe que se não alcançou ainda, ela pode continuar, que daqui a pouco ela vai chegar naquele ponto. Né? A Carla está dizendo, ótimo assunto, não conhecia. Ô Carla, que bom então. Que bom que está agregando, que está acrescentando aí, porque esse tema é um tema da vida. Porque se a gente não para tomar consciência desses aspectos, a gente tende a manter a nossa vida no mesmo patamar de limitação. Mas quando a gente toma consciência, a gente pode identificar em nós esses aspectos, e o objetivo de hoje é isso, identificar em nós crenças limitantes sobre a questão do dinheiro, as questões financeiras, para que a gente possa transcender isso, né? Para que a gente possa melhorar. Então, quem tem essa mentalidade de crescimento são pessoas que têm uma tendência a se arriscar mais para as conquistas, para terem mais oportunidades. E adivinha o que acontece? Conquistam mais por isso. As pessoas de mentalidade fixa, elas geralmente trabalham com base no medo, então o esforço delas é de manterem o pouco que elas têm. Então, quem tem um mindset fixo não quer perder. Quem tem um mindset de crescimento busca crescer, busca melhorar, busca mais a abundância. Então tem a ver com isso. A Áurea está dizendo, tem o livro Segredos da Mente Milionária que trabalha esse assunto. Esse livro é um livro muito legal. Ele trabalha sobre as crenças ligadas ao dinheiro. E olha, o que o livro trata sobre o assunto de crenças vale para dinheiro e vale para todos os aspectos da vida. Só que o autor ali, o T. Harv Eker,
ele direcionou esse conhecimento para a questão financeira. Então, se aplica perfeitamente para a questão financeira. Mas se a gente conseguir transcender, vale para a vida. Muito legal. Ele coloca exatamente isso que nós estamos conversando. O quanto que a forma como nós lidamos com o dinheiro influencia nos resultados. Então, o objetivo desse autor é trabalha na mentalidade que você muda seus resultados. E ele trabalha também com uma questão assim, de determinadas fraseologias, de você inserir arquivos novos em uma mentalidade antiga. Porque não basta só você identificar que a sua mentalidade está limitada, você tem que colocar algo novo no lugar. Esse é o objetivo. Então, o que nós estamos fazendo aqui é meio que uma colocação a respeito disso, da gente identificar o que não está saudável, porque se está limitado, está fechado. Imagina, o universo, ele é abundante em termos de oportunidades, e nós muitas vezes nos restringimos porque a limitação está dentro da gente, não é no mundo. Os nossos inimigos reais, eles são internos, eles não são externos. As nossas limitações reais, elas estão dentro da gente. As prisões reais são internas, não são externas. Lembra disso. Então, o nosso objetivo é abrir a nossa mentalidade, a nossa capacidade de ver de uma forma diferente e de lidar com a vida de uma maneira mais aberta, uma maneira mais saudável. Porque o que nós encontramos na vida, dentro dessa referência que a gente trouxe dos frutos, tem a ver com o nosso interno, do como nós estamos. Então, quando a gente fala da questão das questões financeiras, dentro dessa mentalidade de escassez ou de abundância, um exclui o outro. Quem está num modo de funcionamento, porque tem a ver com uma programação, não está no outro. Então, é isso, a mentalidade de abundância busca expandir, crescer, melhorar, aprimorar. Quem está na mentalidade de escassez foca na dificuldade, na injustiça. Ninguém reconhece o meu valor. Então foca nessas dificuldades, numa autolimitação. Então, lógico que vai ser necessário a gente conseguir quebrar essa visão, quebrar esse paradigma, expandir essas nossas fronteiras. Então a gente tem que dissociar, a gente vai ter que meio que reprogramar interiormente crenças e mentalidade. E para isso, a gente tem que assumir a responsabilidade pela nossa vida, por aquilo que a gente encontra, pelos resultados que a gente tem. Porque se eu coloco a responsabilidade no outro, né, como diz o Simpson, né, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, aí eu não mudo nada. Mas quando eu puxo para mim a responsabilidade por aquilo que acontece na minha vida, então se a responsabilidade está comigo, eu também tenho a responsabilidade de mudar. Mas quando eu coloco lá fora, no outro, na vida, no governo, na situação econômica e por aí vai, no Covid, aí então eu tiro de mim a responsabilidade, ou seja, eu sou vítima, não posso fazer nada. Quando lá fora mudar, pode ser que minha vida mude. Aí então, mentalidade fixa, limitada em todas as áreas. Então é necessário a gente mudar em tudo a nossa forma de ver as coisas. No início a gente falou dessas crenças limitantes a respeito de um crescimento financeiro. E existem pessoas que têm uma visão muito fechada a respeito da questão da abundância. Então é necessário eu mudar, eu aprender a admirar quem fez conquistas, quem tem crescido financeiramente. Não é inveja. Inveja é negativo. Inveja é algo adoecido. Mas a admiração, que também tem a ver com o olhar, é uma proposta saudável de alguém que se espelha naquela área para poder também crescer, para poder também prosperar, né, dentro disso. Então, fica aí as perguntas para a gente poder pensar. Como está a minha mentalidade a respeito das questões financeiras? Como está a minha visão
como é que eu lido com a questão do dinheiro? Porque cada pessoa estabelece programações que limitam o quanto que a pessoa vai ter. Então, tem pessoas que a limitação delas são nos 2.000. E quando ela chega nos 2.000 por mês, ela não consegue passar isso. Outras são 5, 10, 20 mil. Então, tudo isso tem a ver com a programação interna inconsciente. E aí, então, quando ela extrapola isso, o que ela faz? Ela tende a se sabotar. Ela tende a gastar, a perder, a investir mal. A Renata está perguntando o seguinte: e dizer que o aspecto cultural é também limitante? Olha, Renata, o aspecto cultural é um dos aspectos que fazem parte da nossa vida. Tem gente que acha que cultura é tudo. Não, a cultura é um dos aspectos da nossa vida. Então, existe o aspecto cultural, existe o aspecto genético, existe o aspecto educacional, existe o aspecto familiar, existe o aspecto individual, existe o aspecto espiritual. Então, são muitos. Existe o aspecto social. Então, são muitos os aspectos que vão influenciar quem eu sou hoje. O aspecto cultural é um só, que pode ser limitante, sim, mas eu posso aprender a lidar com isso de uma outra maneira. Aí se você continua dizendo, digo isso porque algumas pessoas gostam de usar essa desculpa. Digo de países diferentes. Pois assim, a cultura do país vai influenciar? Vai influenciar. Existe uma influência grande. Então, quem nasceu no Brasil recebe uma influência cultural. Quem nasceu numa determinada região recebe uma determinada influência. Quem nasceu numa outra região, os valores são outros. São coisas que vão influenciar, vão determinar, só se a pessoa não se trabalhar ao longo disso. Porque a mentalidade de crescimento é essa, de identificar o ponto que eu estou e me permitir crescer. A mentalidade limitante é eu reconheço e me prendo aquilo, como se eu não pudesse fazer nada a respeito daquilo, o que não é verdade. Então, eu posso me tornar escravo dessas influências, ou eu posso aprender a ser livre diante do que está posto. Escravidão ou liberdade, na forma como eu lido com as coisas, é uma questão individual. Alguém pode me obrigar a ser um escravo de determinadas circunstâncias, mas ninguém pode me obrigar a ser livre diante das escolhas que eu posso aprender a fazer. Então, tudo isso tem a ver com a mentalidade que eu carrego, que vale também para isso. Família que eu nasci, país que eu nasci, cultura que eu recebi. Então, depende das buscas que eu faça de agora em diante. Tudo isso pode ter me influenciado até agora. Mas e de agora para frente? O que eu posso fazer? Não é para que a gente busque culpados. A minha dificuldade tem a ver com os meus pais, então eu estou nessa pindaíba toda, é a culpa da minha mãe, culpa do meu pai, porque eles nunca souberam lidar com o dinheiro. Não, os nossos pais, eles seguiram os modelos que eles receberam, que eles deram conta. E tem a ver também com os nossos avós, os pais deles. Mas nós estamos livres para, se quisermos, buscar, trabalhar, identificar, reprogramar essas crenças e valores que possam estar limitantes. Então, na questão, a Áurea dizendo, quando trabalhamos a abundância, ela abre em todos os sentidos. Sim, abundância e escassez aparece no dinheiro, mas vai aparecer em todas as outras áreas, na área do afeto, na área social. Então, a mentalidade de escassez, ela tende a se expandir não só na área financeira, mas também na área social, na área profissional e por aí vai. Então, tem a ver com os sentimentos, o como eu estou, quando essa energia flui de forma natural, porque a gente viu que o dinheiro é uma energia de vida,
que deve fluir de forma saudável, mas ela tem que sobrar. Imagina se você no final do dia fica tão esgotado no final de um dia de trabalho que você não tem energia para vivenciar mais nada. A questão financeira é a mesma coisa. Ela tem que ter um excedente que é a possibilidade de você poder investir, poupar e por aí vai. Se não está sobrando nada, tem alguma coisa errada nisso. E olha, tem gente que carrega a crença assim, mas quem tem muito tem cada vez mais, quem tem pouco tem cada vez menos. Isso é uma crença limitante, porque você sabia que tem uma pesquisa que fala que cerca de 70%, 80% dos milionários, falando de um sentido bem concreto, dos milionários vieram do nada. Ou seja, só 20% aproximadamente vem de famílias abastadas. A grande maioria das pessoas que estão muito bem financeiramente construíram isso, não vieram do nada. Por quê? Tem a ver com mentalidade. Então, foram pessoas que conseguiram transcender os modelos que tiveram anteriores e expandiram, cresceram nessa área. Então, a questão da mentalidade financeira, de abundância ou de escassez, é para onde a gente vai direcionar a nossa vida. Então, uma mentalidade aberta de abundância, isso daí tende a se expandir na vida. E aí, então, é aquilo. Dinheiro é simplesmente uma energia. O que você faz dele, fala também de você. Então, quem carrega uma mentalidade de que, nossa, mas o rico é muito egoísta, depende. Tem ricos que são egoístas, como existem pobres que são egoístas. Tem ricos que são altruístas, como existem pobres que são altruístas. O que o dinheiro faz é amplificar quem você já é. Isso acontece a mesma coisa com poder. Quando a pessoa cresce em termos de poder, ela se mostra mais como ela é. O dinheiro é a mesma coisa. Então, o dinheiro ele te dá a oportunidade de você ajudar mais, se esse daí for o seu estímulo. Imagina só, existem pessoas que têm a possibilidade de auxiliarem mais. O dinheiro ele pode ajudar mais. Na escassez do dinheiro, ele pode comprar um medicamento, o dinheiro pode comprar uma cesta básica, o dinheiro ele produz obras sociais maravilhosas, vem do dinheiro. Imagina, se você não tem dinheiro, você não tem como ajudar. Até para as atividades voluntárias, você tem que ter dinheiro, porque na atividade voluntária, pensando no sentido mais amplo, você não recebe nada, mas você gasta. Você gasta o seu deslocamento, você gasta o seu tempo, você gasta a sua energia elétrica e por aí vai. Você gasta. Então você não recebe um trabalho voluntário em termos de coletividade, mas você doa, então é você quem está colocando o dinheiro ali. Então, até para a atividade voluntária, você também tem um certo desprendimento de dinheiro, né? Então você tem que ter também para poder oferecer. E olha, tem mais. Se você não está bem financeiramente, você vai ser um peso para a sociedade ou para os familiares. Então é importante a gente pensar sobre isso. É importante trabalhar esse tema em nós. Lembra disso. Quem não tem autonomia financeira está pesando na coletividade, na sociedade, ou está pesando para a família, está pesando para alguém. Então é saudável você conquistar a sua independência financeira, a sua autonomia financeira, você dar conta de caminhar e de crescer, né, financeiramente. E então isso daí tem a ver com a sua mentalidade. Tá? Então é isso, gente. Espero que tenha sido útil essa nossa conversa com o psicólogo, com esse tema tão diferente aí, mentalidade financeira, o que está por detrás, como que a gente lida com o dinheiro. Então é necessário identificar, questionar, colocar, né, crenças novas no lugar para poder trabalhar isso, lidar com a vida na questão financeira de um jeito diferente e lembrar que você pode mudar, você pode se transformar. A Elaine diz o seguinte: doutor, eu sempre senti que quando eu estou usando meu tempo para conseguir dinheiro, estou perdendo tempo de convivência com a minha família. Parece um medo de perder. Então, Elaine, olha, é lógico que nós temos pilares da nossa vida que são importantes, que a gente tem que cuidar, sim.
E eu posso dizer assim que a gente tem aí muitos pilares, mas né, a gente tem o pilar da família, que pode envolver também o pilar do relacionamento afetivo. Nós temos o pilar do trabalho, nós temos o pilar do nosso próprio eu, que tem a ver com o nosso tempo, os cuidados que a gente tem que ter com a gente, os investimentos com a gente mesmo, nossas próprias buscas individuais. Então, o pilar da espiritualidade. Então, o pilar da família, do relacionamento afetivo, o pilar do trabalho, o pilar do eu, o pilar de espiritualidade, eles devem existir em equilíbrio. Então, isso é um exercício da nossa parte de conseguir equilibrar todos esses pilares. Então, equilibrar não significa necessariamente, olha, você vai dividir o seu tempo em 25% para cada um. Não, não necessariamente é assim. Nós é que saberemos, nós é que sentiremos, de acordo com o nosso momento de vida, o quanto que eu tenho que dedicar para cada um deles, mas todos eles têm que existir em nossa vida. Todos eles têm que ter um certo percentual de investimento e de cuidado. Às vezes tem um período da vida que a gente está dedicando muito ao trabalho e aí vai sobrar pouco tempo para a família, é verdade. Mas se a gente também dedica muito tempo para a família e e dedica pouco tempo para o trabalho, a questão financeira também pode ficar afetada diante disso. E aí pode desequilibrar também na questão familiar, porque uma coisa influencia na outra. Mas também se eu não dedicar o meu tempo ao meu eu, estar comigo, estar bem, fazer as minhas meditações, as minhas buscas, minha higiene mental, a minha educação física e por aí vai, também eu adoeço. Mas se eu também não cuidar do meu lado espiritual, também. Então, todos eles eles têm a necessidade de existirem. Então, por isso, cada um tem que fazer essa busca, tem que ter esse cuidado, né? A Carla, a Áurea dizendo parabéns, a Carla excelente, obrigado, a Gracinha, gratidão, a Rita, amei o assunto, já estava com saudades desses encontros de quarta, e o Lucas dizendo que está lindo, conecte-se a você, e amando, que legal, muito bom, Luara, né? Lucas e Luara, olha que bom, Luara, Lucas, gratidão aí, gratidão pelo feedback. Então, quem quiser saber mais sobre mentalidade, autoconhecimento, o Conecte-se a Você é excelente para esse trabalho de você se conhecer, se identificar, buscar esse equilíbrio aí também, né? Então é isso, gente. Gratidão também pela sua presença, você que esteve comigo até agora. E ficamos com o encontro marcado na próxima quarta-feira, ao meio-dia. Né, Marina, muito bacana, Rodrigo. Gratidão demais pelos ensinamentos. Você transmite muita paz. Obrigado, Marina. Ô, gente, um beijo no seu coração e eu te vejo então na próxima quarta, ao meio-dia, na nossa conversa com o psicólogo. Até lá.